Aí, tvuniverso.com.br é o seu atalho para chegar aqui no canal do Universo do Seguro, né? Sempre com entrevistas relevantes e hoje é claro que o assunto é muito importante. Vamos falar de contabilidade e muito mais. É depois da vinheta que dura 5 segundinhos, então fica com a gente. E enquanto isso, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Muito bem, podcast Universo do Seguro começando. Você se inscreve no canal, hein? Vou repetir, porque a gente está com boas visualizações, mas ainda precisamos aumentar mais o número de inscritos para continuar aí fazendo novos episódios. E hoje recebendo o Renato Bernardi, CEO da R2 Finance. Renato, bem-vindo. Que alegria, né, de te receber aqui nesse formato também. Você que contribui muito com o Universo do Seguro em várias reportagens. Agora também no nosso podcast. Bem-vindo. Opa, obrigado, William. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade. O mercado de seguros vive um momento mágico aí com a nova lei 213, aprovada agora em 2025, né? Que revogou o decreto 73/66 lá de 1966, né? Então temos uma nova legislação e entrou novos players nesse mercado agora. O mercado tá em chamas, né? Com isso tudo acontecendo. Pois é, então esses novos players, basicamente, são associações e cooperativas de seguro, né? Com essa nova lei, a missão era se cadastrar na SUSEP, né? Primeiramente. Então, 165 dessas entidades se cadastraram já. Tem mais de 1.000 delas. As outras tantas, eu não sei como que elas vão operar, enfim, né? Tem algumas possibilidades dela entrar embaixo de uma administradora ou de elas se juntarem e fazerem uma cooperativa. Pode virar uma S2, S3, S4, se virar uma sandbox, né? Eu acho que em questão do porte, não vai ser nem S1 nem S2, mas sim vai na S3 ou S4 ali. Para começar direitinho, né? Sim, elas também, de acordo com o produto que ela tem lá, ela pode ser uma empresa que vai acumular muito risco e vai precisar de resseguro com certeza, né? Então, isso aí ela vai ter que sentar lá com os resseguradores ou com os brokers de resseguro, pedir ajuda para colocar esse risco, né? Em alguma entidade. Mas isso depende do perfil da carteira dela, de risco, né? E aproveitando, né, a contabilidade, penso eu, ela é estratégica. Você acredita nisso, Renato? Ela é estratégica para você fazer uma operação, por exemplo, de uma APV, que é o que a gente vinha falando, ou de uma insurtech que está ali entrando no sandbox regulatório, e até mesmo uma seguradora. Ela precisa ter o contador ali junto. Nós fizemos uns episódios atrás, um bate-papo com os atuários, né? Então, o contador, o atuário são fundamentais para ter uma operação saudável em seguros, né? Qual é a sua visão sobre isso? Essas entidades, elas são reguladas, né? Então, tudo que ela faz, ela tem um padrão de trabalho. E a contabilidade também é padronizada para todas elas, né? Muito embora elas tenham formas jurídicas diferentes, ela vai dizer, eu não sou uma SA, eu sou uma cooperativa, eu não gero lucro, não distribuo lucro, mas eu distribuo superávit entre os meus associados, entre os meus cooperados, né? Independente dessa forma jurídica, o que ela vai ter que registrar lá na essência são contratos de seguro mesmo, né? Então ela vai ter que seguir 100% a regulação de SUSEP para a contabilidade, tá? A função do atuário, entre outras, é ser o responsável técnico pelas provisões das seguradoras. Então o atuário mais o contador, nos fechamentos de cada mês lá, vão estar fazendo apurações de resultados, de reservas, determinando capitais de risco, né? Risco de crédito, risco de mercado, risco de subscrição e risco operacional. Esses cálculos vão determinar o tanto de dinheiro que essa empresa, essa entidade, tem que colocar na reserva dela. Essas entidades novas, elas não estão acostumadas a fazer isso. Não quer dizer que elas estejam fazendo algo muito diferente disso, né? Então é preciso estudar o que ela faz hoje e propor para fazer no padrão SUSEP. De repente nem tem
tanta diferença assim. Mas basicamente o que é uma seguradora? Ela é um colchão de dinheiro, que você vai guardando dinheiro ali naquele colchão, ele vai engordando, né? Vai ficando grande aquilo. Esse colchão engordando é bom, hein? O pessoal gosta, né, Renato? Precisa, né? Senão não funciona. Precisa, eu já te falo qual que é a vantagem desse colchão engordar também. Visto isso pelo prisma de uma entidade que não é lucrativa, é uma entidade de cooperativa ou associação, então seria o terceiro setor, né? As operações delas não visam lucro, não tem um dono. Ela tem várias pessoas que participam lá, então são cooperados ou associados naqueles contratos de risco que ela faz. Então não há necessidade de distribuir todo esse lucro. Esse capital, você vai aumentando o patrimônio dessa entidade para que ela possa assumir cada vez mais riscos, mais e mais riscos. Então ela vai tendo uma reserva cada vez maior, né? Dependendo do volume de operações dela e também da sinistralidade. Vamos pegar o caso de uma seguradora nova aí de um primeiro ano que os gestores tomaram esse dinheiro emprestado e eles precisam mostrar lucro, né? Se ele for mostrar lucro no primeiro ano, ele já vai pagar um imposto de renda muito pesado. Então nem sempre é muito bom mostrar lucro já nos primeiros, principalmente no primeiro ano, né? Você recomendaria fazer algo mais passo a passo, mais estruturado? Não, o que tem que fazer, antes de qualquer coisa, você tem que analisar o período de vigência do risco dos contratos que você vai oferecer, né, para os seus clientes, para os seus cooperados. E baseado nesse diferimento do risco, a contabilidade faz um mecanismo de diferimento da receita também, tá? Que é uma provisão que chama PPNG, provisão de prêmios não ganhos. Então esse já é um efeito contábil que vai obrigar a seguradora ou entidade aí do setor a guardar bastante dinheiro até o final da vigência do risco. Então, quanto mais longo for esse risco, mais ela vai guardar dinheiro na reserva. O resultado ele é sempre contábil e fiscal, certo? Então, se ela não vai realizar o prêmio ganho todo agora, quer dizer que ela vai estar postergando esse resultado dela, tá? Então, isso para a questão do imposto de renda é bom, porque você vai estar gerando menos lucro agora e mais lá na frente quando essa entidade tiver um tamanho maior, uma capacidade financeira maior. Tem aquele ditado antigo, né? Não querer dar o passo maior que a perna, literalmente, nesse caso. Para algumas entidades, depende muito do perfil da administração, isso tem a ver sim, né? Então, por uma questão prudencial, você não pode tirar o lucro e utilizar para outras finalidades, e sim garantir a solvência da companhia, né? Solvência e a liquidez também são dois aspectos que a SUSEP se preocupa bastante. Então é isso, é uma gestão nova para essas novas entidades que elas vão ter que se acostumar a fazer. Então isso passa desde a avaliação societária dela, como ela está constituída, quais reservas societárias ela tem, ela é obrigada a guardar dinheiro pelo estatuto social dela, e as próprias de seguros mesmo. Então, as reservas de prêmio e reserva de sinistros, né? Então, de prêmio a PPNG e de sinistro, os sinistros avisados e outros não avisados, que são provisões prudenciais lá que a SUSEP exige também. Mas tudo isso tem o efeito de preservar o patrimônio, a liquidez e a solvência da entidade, tá? Então essa é a principal dúvida do pessoal. Quanto de dinheiro que eu tenho que colocar? Se eu tiver um capital de 1 milhão, eu posso alavancar ele vezes 10, né? Então o pessoal traz muito essa visão do mercado financeiro, né? Porque na fintech e tal lá, eu pego um capital e eu alavanco ele vezes 10, né? Eu falo, não, seguro não tem nada a ver. Até porque é altamente regulado, né? O segmento é diferente, né? Então, o seguro é outra coisa, diferente da visão do risco financeiro de uma fintech, né? Pode ter riscos financeiros dentro do seguro também, mas não é a mesma sistemática de trabalho. Então, como é que funciona isso? Então, tem provisão de prêmio e de sinistro que regulam essa competência contábil aí que vai te determinar lá no final de um período um superávit, um lucro, enfim, tá? Que é o que a gente espera, né? Sempre é um lucro, um superávit. Sim, ali, né? Positivo. A gente analisa balanço de empresas no mercado aí, a gente vê algumas que o resultado técnico dela não é bom, né?
Isso sempre se observou aí no mercado. E os gurus lá das finanças sempre dizendo que não, mas o resultado financeiro salva tudo, né? Então, Até que ponto, né, Renato? o juro muito alto no Brasil, né? Então você fala, puxa 15% de juro, né? Que loucura. esse país nosso, ele funciona, parece que só dessa forma mesmo, né? Não tem jeito, né? Mas a gente espera que caia também, porque não é tudo que é juros, né? Então tem coisas que uma queda nos juros favorece outros setores produtivos, né? Que não só esse financeiro aí. Setor agro, por exemplo, nós estamos falando de alimentação, né? Mas para aproveitar, isso que você está falando é muito importante, né? E mostra a diversidade de temas que se correlacionam quando o assunto é contabilidade, né, Renato? E fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Como é que foi até chegar a esse posto, atualmente como CEO da R2 Finance? Você que tem uma bela trajetória aí, né? Já conversamos algumas vezes, mas conta aqui para o nosso público que chega pelo YouTube, saber um pouquinho mais de você, da R2 também. Então, eu trabalhei no setor de banco, depois empresa de mídia também, trabalhei na Editora Abril e depois eu fui para a área de seguros. E aí, grandes desafios, graças a Deus ao longo desses 25 anos que eu estou na área de seguros, eu consegui entregar tudo aquilo que eu me comprometi a fazer, né? Com bastante rigor e com bastante acuracidade, assim, bastante certeza do que a gente estava fazendo. Então, fui auditado todos esses anos aí e a gente conseguiu fazer bons trabalhos. Você sabe quantos projetos você implementou de seguradoras? Tem noção? Tem bastante. Tem alguns que eu posso falar, outros não. Mas enche uma mão, com certeza. Enche duas. Mas na consultoria eu estou há 10 anos já, estruturando aí algumas empresas, fazendo plano de negócio, né? Para muitas empresas que querem se tornar seguradoras. Então, o plano de negócio é um componente lá, que tem que ser apresentado para a SUSEP e a gente ajuda a elaborar esse plano. Às vezes, esse plano de negócio é o início de tudo. Também dando consultoria, explicando para pessoas que são já do mercado de seguro ou da periferia ali do mercado de seguro, outras que não são de setores de varejo, de construção civil, de coisas diversas e que querem entrar no mercado. Por quê? Porque o mercado tem se mostrado bastante resiliente, crescido aí ano a ano. O tamanho dessa produção de seguro cresce a 10, 12%, né? Lucratividades e diversas, né? Então, dependendo o ramo que essa empresa vai trabalhar, ela pode ter lucratividades e comissionamentos diversos aí, né? Então, não é uma coisa geral, tem que analisar ramo por ramo, né? Setor por setor e tal. Essa prática nos levou a conhecer um pouco também do mercado aí, de vários setores aí. E hoje eu tenho recebido bastante pessoas lá interessadas em montar seguradoras. Algumas têm capital e não têm produção, outras têm produção, não têm capital, então estão procurando sócios, enfim. Umas, o mercado de resseguro tem mais apetite a risco, a pegar aquele tipo de risco. Por exemplo, o risco automóvel, risco... Vida, talvez? Vida sempre todo mundo gosta, né? É um cliente fixo ali, né? E outros que o mercado não tem tanto apetite assim, seria seguro garantia, então tem que ser... É mais restrito, porque tem ainda mais com a cláusula de retomada agora, né? Mas tem que ser bem analisado cada precificação, né? Tem que ser analisado o risco de crédito, principalmente. Então, às vezes, uma companhia opera de um jeito lá e... não, mas a sinistralidade é baixa, mas aquela entidade não tem muito crédito, né? Então, tem o beabá lá do crédito, tem que ser seguido. E por isso que é difícil encontrar. Então, as seguradoras de garantia têm encontrado um pouco de dificuldade para fazer resseguro, né? Então, são questões diversas aí nesse mercado, tá?
E aproveitando também, né, Renato, isso que você falou mostra realmente que são bem profundas as análises que precisam ser feitas, né? Para alguém que está interessado em abrir uma operação, às vezes é do varejo, olha, eu tenho clientes de varejo, de repente eu monto aqui uma operação, né? Uma S4 para vender garantia estendida, por exemplo. É uma opção, né? Um seguro de vida pessoal ali, né? Para esse pessoal. Quais seriam as recomendações que você daria? O ponto zero, assim, para montar certinho a operação? E Exatamente. vale a pena? Um setor tão regulado como o seguro, vale a pena trabalhar nesse O segmento? setor tem crescido aí bastante, né? Se conseguir fazer a precificação correta, é muito bom. Os custos fixos, administrativos, aí a gente pode terceirizar bastante coisa. E o mercado tem crescido, né? Outra coisa, fazendo um gancho disso que você está falando, você falou da terceirização. A gente vê que as vendas no mercado de seguro acontecem com o corretor de seguros, não tem jeito. O pessoal inventa moda, inventa aplicativo, é o corretor que vende ali 90% dos produtos, né, de seguros. Você falou muito bem, olha, vai estruturar um plano contábil, o comissionamento está ali, nós já conversamos sobre isso, né, em outras conversas. Qual a sua visão sobre isso? O corretor, ele tem de estar também nessa estruturação já no início, antes mesmo de criar a empresa? Sim, eu preciso descrever lá como que essa empresa vai operar, né? Tem ultimamente aí ficado na moda esse plano assim, não, vou vender tudo no digital, né? No digital só não vende, ainda mais com a quantidade de fraudes hoje que tem no mundo digital, eu tenho o maior receio de comprar. Então, o seguro ainda é uma coisa que você compra muito por afinidade, né? Então, você compra muito pela confiança que você tem no corretor, tá? Então, esse negócio só no digital não vai, né? Até porque quem compra tem que entender o que está comprando também. E às vezes o que parece ser uma proposta boa no digital ali, às vezes não te dá umas coberturas muito legais, né? Então, Principalmente a gente vê muito isso do seguro de vida, porque o pessoal contrata às vezes um acidente pessoal e não tem morrida, no caso, né? Não é só os morte acidentes, natural, né? né? A morte natural, né? A gente traduz às vezes para o português direto aqui para o pessoal entender mais, mas às vezes falta isso, né? De ler ali, ou às vezes o capital segurado é muito baixo, né? O banco especialmente faz isso, né? Então, essa é a responsabilidade do corretor, é bem explicar para o cliente o que está sendo vendido ali, né? E, enfim, Tem que ter o corretor, então, na sua opinião, Renato. com certeza, Ele economiza ali eu essa recomendo função. que seja vendido sempre no digital, no corretor, né? No telemarketing, enfim, se é que alguém ainda compra alguma coisa pelo telemarketing. Tem companhias que só trabalham com telemarketing, né? Eu já sugeri para eles outras coisas, eles não gostaram, eles falaram, não, eu quero só telemarketing. Falei, tudo bem, tá? Mas é legal você criar uma saída para as tuas vendas, né? De várias formas, principalmente usando o corretor, tá? Corretor de seguro é indispensável no meu ver. O pessoal de varejo, de construção civil, que é fora do mercado de seguro, então às vezes me pergunta muito como é que quanto que tem que colocar de capital, enfim. A gente dá uma conversa preliminar nesse sentido aí, orientando. Eu vou perguntar para ele quais regiões que ele vai operar, qual produto que ele tem em mente, né? Então, Porque tem diferenças da região que ele vai operar, né? Você mostrou uma tabelinha pra gente, algumas matérias, mas aqui o pessoal tá chegando, às vezes não viu, né, essa tabela, tem essa diferença, então. Baseado nessa informação preliminar, a gente vai dizer para ele qual que é o capital ali que ele tem que iniciar a operação, né? E o pessoal pergunta se pode ser em dinheiro, pode ser em imóveis, pode ser, né? Até pode, mas o que é considerado para a formação da reserva, que é regulatória da SUSEP, é realmente dinheiro mesmo, né? Você pode colocar imóveis, outras coisas lá, vai aumentar o capital, mas para fins de reserva técnica, a SUSEP não considera. Mas basicamente é o seguinte, para montar uma seguradora dessas, tá? Para entrar nesse mercado. Então você precisa de um capital regulatório a definir, você precisa saber o tipo de produto que você vai atuar, tá? E a SUSEP vai pedir 3 coisas. Então ela vai pedir
Primeiramente, ela quer ver a origem desse capital. Então, ela quer saber se esse capital é de um sócio que recebe dividendos de empresas e tal. Então, se esse capital tem origem. Essa é a primeira coisa que ela vai olhar. A segunda é a capacidade financeira desse sócio. Se além daquele capital, ele tem mais dinheiro na declaração de imposto de renda dele. Tá? Então, se eu coloco 1 milhão numa seguradora, eu tenho que ter pelo menos o dobro disso na minha declaração de imposto de renda disponível. Isso é uma análise de capacidade financeira, é o número 2. E o número 3, que pelo menos essa seguradora tem que ter 2 diretores e um deles tem que ter experiência em gestão de seguradora. Então, seja seguradora, pode ser corretora também, mas na área de seguros, tá? Então, a SUSEP vai olhar essas 3 coisas, vai pedir comprovação, vai olhar a carteira de trabalho, se o cara trabalhou, como... Né? Às vezes é mais fácil, então, criar uma fintech para alguém que está vindo, assim, para o mercado de seguros, nunca trabalhou, uma fintech, faz uma parceria, de repente, né, com uma seguradora. O que você recomendaria? O pessoal das fintech, teve um boom, né, das fintech no Brasil. Aí agora eles estão vendo que não é muito fácil fazer uma fintech dar lucro, né? Você precisa ter um volume de operações grande, você tem um custo ali operacional razoável também, né? Então você tem que ter um giro ali grande, né? Esse pessoal de fintech também, eles estão vindo para a área de seguros, tá? Por N motivos. Porque eles não têm proteção nas carteiras deles, às vezes porque eles contratam seguros por um valor lá razoável, então ele acha que ele pode ter uma seguradora dele, né? Então eles nos consultam também. Então o pessoal não tem muitas vezes proteção para os empréstimos lá que eles estão fazendo. Então ele pode fazer um seguro prestamista. Ele contrata isso como uma seguradora. Ou, na melhor das hipóteses, se ele tiver uma carteira boa, uma base boa lá, ele pode até montar uma seguradora já. Ele já tem uma produção própria bastante interessante, né? Então, pode falar com a gente se ele precisar de uma assessoria para montar essa seguradora para garantir o risco dele de crédito. Isso daí vai melhorar o risco de crédito da própria fintech, da instituição financeira, né? E vai transferir para a seguradora o risco financeiro do empréstimo pessoal, né? Vai tornar mais sustentável essa operação, né? Renato, a gente está aqui quase indo pro finalzinho do nosso bate-papo. Antes da gente encerrar, né? Temos 5 minutinhos ainda. Eu queria dar uma palhinha com você da reforma tributária, porque muitas perguntas temos recebido sobre isso. Deve afetar o mercado de seguros de alguma maneira? Então, o mercado de seguros é o mais tributado do Brasil hoje, isso aí eu posso te garantir, tá? Ele paga muito imposto, então não tem como ficar pior, né? Pior do que tá, não fica. Ah, nesse caso, literalmente, né? As comissões que estão cuidando da reforma tributária estão conversando com setores. O setor de seguros está lá presente também, defendendo a bandeira do mercado, né? Então, eu imagino que para a entidade seguradora não tem como tributar mais, já é muito pesado, tá? O corretor que está no Simples pode ficar tranquilo, então. Todas as empresas que estão no Simples não vai mexer em nada, então é muito bom ter o Simples, né? E isso vai mudar para quem está do presumido, do lucro real para cima, certo? O que vai fazer? Vai deixar de tributar muitas siglas aí, ISS, ICMS, PIS, COFINS, tudo isso aí vai virar apenas 2 contribuições. O CBS vai abranger o PIS e o COFINS e o IBS vai abranger o ICMS nos estados, o ISS nos municípios, tá? Então agora seria o imposto do consumo ali, né? Isso, essa reforma tributária vai funcionar da seguinte forma: tudo isso vai para o federal, os estados não vão centralizar mais essa arrecadação. E o federal repassa para todas as demais entidades, né? Então, 27 estados da federação e mais por volta de 5.500 municípios, né? Hoje já funciona assim para muitas coisas, né? Para o repasse do fundo de participação dos municípios já funciona muito bem assim. E na forma da nova tributação vai ser assim também.
Na sua visão, então, simplifica realmente essa reforma, vai facilitar uma gestão, né? Você que é contador vai respirar aliviado. Simplifica demais, porque a gente trabalha com isso daí não faz bem para ninguém, nem para... Porque quem tá no lucro presumido e lucro real é um boleto por cada 2, 3 dias, né? Pois é, nem para os contadores, os tributaristas, o pessoal que trabalha nessa área aí, não faz bem também, porque é um risco sistêmico, né? Muito grande. Você estando certo, você já está errado, entendeu? Que você pagou, não, mas não era aquilo, enfim. E essas discussões levam uma insegurança jurídica muito grande, né? Então vai resolver toda essa questão, vai colocar o Brasil no nível dos outros países da América Latina hoje, Colômbia, México, né? Até o próprio Estados Unidos e Europa, que já tem os impostos de valor agregado dele lá, o IVA deles, né? Então o Brasil vai entrar nesse rol aí de uma normalidade tributária. Então eu vejo que é positiva essa mudança. Que maravilha, olha, ficamos mais tranquilos ainda nesse finzinho aqui do podcast Universo do Seguro. Agora eu abro para as considerações finais, Renato, sempre bem-vindo, viu? Você já é da casa, claro, já é um colunista nosso, então é sempre bom te receber. Esse formato a primeira vez, né? Então que seja a primeira de muitas, viu? Opa, obrigado, agradeço. Então estamos à disposição para atender as novas entidades aí do mercado de seguros. Eu tô cuidando de alguns projetos lá, de umas 2 dessas grandes cooperativas aí. E além da questão regulatória, contábil, financeira, a gente tem um expertise também de mercado para ajudar essas entidades a se posicionarem, montar para eles o plano de negócio da forma mais otimizada possível, de acordo com a estratégia que ele queira, né? Eu quero ganhar mais, eu quero fazer mais lucro agora, eu quero fazer mais lá na frente, eu tenho que repassar meu risco, eu posso reter tudo, sim ou não, o que eu posso reter? Então tem várias coisas, né, que a gente tem que analisar, e dessas novas entidades, eles precisam rever. Então os contratos de proteção patrimonial que eles fazem hoje vão se tornar contratos de seguro, né? A forma jurídica vai ser forma de cooperativa ou associação, vai continuar, né? Não tendo lucro, sim um superávit que é repartido entre os participantes. A contabilidade vai ser padronizada, né? E para grandes riscos, ela é obrigada a repassar o risco em resseguro ou co-seguro, né? Então, nós estamos à disposição para ajudá-las nessas questões. Na minha página tem um formulário que ela preenche lá e a gente entra em contato para dar um diagnóstico da situação atual e o que precisa ser feito. Olha só, acessa lá r2finance.com.br. Eu quero mandar um abraço pro Igor também, né? O nosso amigo Igor, que tá sempre aí ajudando nos conteúdos também. E abraço pra agência Seg News, né? O Ivanildo, o Igor, todos os amigos aí que também atuam na área de comunicação aí e de contabilidade, que foi o tema de hoje do podcast Universo do Seguro, que fica por aqui, mas volta na próxima semana, por isso se inscreva aqui no canal, ó. Tem aqui embaixo o botãozinho inscreva-se, ative as notificações, que é o sininho, para não perder bate-papos como esse com o Renato hoje, que foi bem esclarecedor, né? Falando aí de contabilidade, que é um tema delicado, mas de uma maneira clara, né? E até leve ali, descontraída, né, Renato? Esse é o nosso objetivo, né? É isso aí, o pessoal está muito receoso de entrar nesse mercado regulado, mas não é nada muito diferente do que eles já fazem. Eles vão ter que guardar dinheiro, sim. Vai ser tudo em título público federal, mas não é tudo no começo. Então, pouco a pouco, à medida que ele for operando, ele precisa ter reserva, ele vai transferindo isso daí para título público federal, né? Pode ser feito comprando título direto ou investindo em fundos. E do jeito que o juro tá, então vai ser um ótimo negócio. Então, né? O dinheiro vai ficar bem protegido lá, né? E a questão do compliance regulatória, aí a gente pode ajudá-los e equacionar, né, toda essa questão do back-office, assim, né? Assim por dizer. Maravilha. Volte mais vezes, viu, Renato? Obrigado pela presença. Obrigado, William. Maravilha. Esse é o Universo do Seguro. Cada vez mais juntos. Voltamos no próximo episódio.